boné do Senhor. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. É muito bom retornar a esta casa, estar convosco. É sempre uma resposta de oração retornar a essa casa. Toda vez que o bispo vai me esquecendo, eu oro para o céu, digo: Deus, incomoda lá, visita ele no sonho. E aí eu acho que ele sonha comigo, não sei. Bispo, obrigado pela oportunidade. O senhor sempre lindo, elegante. Eu tento inovar para chegar aqui. Toda vez que chego aqui, sou surpreendido. O senhor tá bonitão, essa barba sua. Se eu não fosse índio, eu tava com a barba igual a sua. Mas a minha nasce um pouquinho aqui, outro colar, e aí fica muito feio. Nem minoxidil dá jeito. Você ri, né, Vaso? Eu sei porque eu já usei. Irmãos, Lucas, Evangelho de Nosso Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Enquanto você localiza, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade, grato aos céus por estar nesta casa, grato a Deus pela sua vida, grato a Deus pela escolinha que está com o Miguel, grato a Deus pela vida do nosso companheiro que aniversaria. Meus parabéns. Deus conceda aí muitos anos de vida sobre sua vida. A todos os irmãos aqui, um prazer estar com todo mundo, uma casa de amigos. O Miguel falou assim: pai, onde que é a igreja? Eu disse: na Nova Vida. Ele disse: aqui tem a salinha daquele lado. Eu disse: essa aí mesmo. O senhor tem amigo lá? Eu disse: é só o que eu tenho. É amigos. Tenho muitos amigos lá. Ele disse: ah, que bom, então a gente está em casa, né? Eu disse: a gente está em casa. Literalmente em casa. Prazer estar aqui com todos vocês. Trago uma mensagem que eu tenho certeza que vai conosco. Lucas 22, versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: então chegou o dia dos pães ázimos, em que se deveria sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comemos. E eles lhe disseram: onde tu queres que a preparemos? Encontrais um homem carregando um cântaro de água, e segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz, aonde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como se lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Eu quero pregar esta noite sobre o tema: seguir o homem com cântaro de águas. Esse texto para nós faz muito sentido, porque o tema desta conferência é: dai ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. E nós observamos aqui Jesus deliberadamente dando uma ordem aos seus discípulos, um tanto quanto improvável. Jesus está dando um direcionamento para os seus discípulos, um tanto quanto improvável. Lucas, dos evangelistas sinóticos, ele é aquele que é mais detalhista, talvez por conta de ser médico. Ele se atenta a detalhes que os demais não se atentam. Lucas descreve com riqueza de detalhes e com uma precisão cirúrgica a condição da preparação daquela que seria a quarta e última Páscoa que Jesus celebraria com seus discípulos. Eu gosto muito desta última semana do ministério de Jesus,
ela é crucial para o cumprimento da profecia, ela é crucial para todo o plano salvífico de Deus para as nossas vidas, ela é crucial para a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Esta última semana, nós observamos a maior demonstração de amor de toda a história. Nesta última semana, o ápice do amor de Cristo vai às alturas. É aqui que vai se desenrolando para nós, no âmbito teológico, humano, psicológico, o ápice do amor de Cristo. A psicologia nos diz que o ser humano, no auge de sua dor, ele não age, ele reage. Ele não consegue trabalhar com racionalidade, então ele age instintivamente, com seu instinto ele reage. A psicologia diz que quando nós estamos em extrema agonia, extrema dor, nós passamos a ser pessoas egoístas. Por quê, pastor? Porque a gente pensa no alívio da nossa dor. Tudo que a gente deseja é alívio da dor. Você pode ver que alguém com dor normalmente é mal-humorado, passa a ser ignorante, e não é por conta da personalidade, é a dor que está falando por esta pessoa. Mas Jesus, no ápice de sua dor, da última semana, consegue superar, agir com racionalidade. Jesus suprime toda a sua dor. Expressões de amor como de João, capítulo de número 14, verso 1, quando ele vira aos discípulos e diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo para eles: calma, vai dar certo. Jesus está em extremo estado de angústia, de dor, e ele revela isso no Getsemane, quando ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Ele está precisando de um amigo, de alguém para abraçar, de alguém para dizer assim: calma, vai dar certo, estou contigo, você não está sozinho, fica tranquilo. Mas é Jesus quem está acalmando. Ele precisa de alguém para acalmá-lo, mas é Ele quem está acalmando. Pastor, mas Ele é Deus, mas o plano salvífico, a caminho do trajeto vicário, Ele pagou como homem. Todo o preço da salvação que nos foi pago foi como homem. E como homem, Ele angustiado, passou momentos horríveis de dor. No Getsemane, por exemplo, quando Ele soa gotas de sangue, a medicina chama isso de hemartitrose, que é um fenômeno que ocorre quando a pessoa está debilitada ou debilitada ao extremo, em estado de plena angústia, está quase que anêmica, e a Bíblia revela que Jesus estava assim, já sem comer há muito tempo. Quando a pessoa está em estado extremo de angústia, as microveias capilares se rompem, elas começam a misturar as gotas de sangue nos poros sudoríficos com o suor, e a pessoa soa gotas de sangue. Um sábio disse que Jesus espremiu sangue até da alma para nos curar. Jesus estava tão debilitado, tão entristecido, angustiado, mas mesmo assim consegue olhar para a igreja e dizer: calma, vai dar certo. Calma, eu tenho um plano. Pega na mão desse irmão aí do teu lado, é só uma vez, tá, bispo, eu prometo. E diga para ele assim: calma, ele tem um plano. Eu prometi para mim que não ia falar isso. Eu vim me segurando, eu disse: Deus, hoje não, eu vou ficar quietinho, prometo. Aí não consiga, mais forte do que eu. Ele tem um plano. Ele olhou para os discípulos e disse: calma, vai dar certo. Nesta semana que ele revela esse pleno amor, ao sentar na mesa, ele tem coragem de olhar para os discípulos e dizer: eu desejei muito estar convosco nesse último momento. E só quem já passou pelo último momento de alguém sabe o como é confortante estar perto de alguém que amamos.
estar ao lado de alguém que amamos. E Jesus está olhando para os discípulos, tendo a possibilidade de ter do lado dele os anjos, o clérigo, o sumo sacerdote, os doutores da lei. Ele olha para a igreja e diz: não quis passar esse momento com mais ninguém a não ser com vocês. Eu desejei muito estar com vocês. Isso para mim é o ápice da demonstração de amor. E isto culmina na cruz. Isto termina na cruz, isto vai até a cruz, isto chega na cruz. E a cruz é o ápice do amor de Deus por nós. E é nesta semana que ele precisa dar as últimas instruções para os discípulos. E nestas últimas instruções que ele está dando, ele chama Pedro e João e dá um direcionamento para esses camaradas. Ele chama Pedro e João e diz para eles: eu preciso que vocês entrem na cidade, encontrem um homem com um cântaro de água. Esse homem vai levar vocês a um cenáculo superior. Entra neste cenáculo, lá tem uma mesa preparada e prepara a Páscoa. Parece comum para nós aqui do Ocidente, mas no Oriente, dentro da cultura judaica, existe uma mensagem aqui que é difícil de digerir, é difícil de compreender, quase que impossível de se realizar. Qual, pastor? Jesus está dizendo para os seus discípulos que tem um homem carregando um cântaro de águas no meio da cidade e que eles devem seguir este homem com cântaro de águas. Existem algumas lições que nós aprendemos aqui para obedecermos a voz que o Espírito está nos delegando. Existem algumas lições aqui que nós vamos aprender com os discípulos para obedecer o direcionamento do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo para eles: ide, entrai na cidade, vai encontrar um homem com cântaro de águas, e lá eu preciso que vocês preparem a mesa. Primeiro nós precisamos entender que o cuidado da mesa era um trabalho serviçal de escravos, quando não da mais baixa classe, da mais baixa hierarquia da organização. Sendo assim, Jesus está pegando Pedro e João e dizendo para eles: eu preciso que vocês cuidem, que vocês preparem a mesa, eu preciso que vocês zelem da mesa. Jesus está olhando para os dois dos maiores discípulos. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus tinha acepção de pessoas, Jesus tinha seus queridinhos, Jesus tinha seus achegados. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu não estou te dizendo que Jesus usava alguém mais do que outro, porque Jesus gostava de alguém mais do que outro. A gente olha para a conta do colégio apostólico e tem 12 apóstolos. Dos 12 tem 3 inegavelmente que são mais íntimos de Jesus. Desses 3 tem um que é um pouco mais achegado de Jesus. Jesus tem 12, dos 12, 3 vão a lugares que mais ninguém vai. 3 caminham aonde ninguém mais caminha. 3 ouvem o que ninguém mais ouve. 3 veem o que ninguém vê. Quando Jesus está no Monte Tabor da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estão com eles. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no Vale do Getsemane, e vai orar um pouco mais, 3 vão ou são convidados a ir um pouco mais com ele. Destes 3, 2 deles se destacam, Pedro e João. Qual é o destaque? Pedro, por ser falador, é o único que caminha sobre as águas. O outro que se destaca é João, é o único que reclina a cabeça sobre o seio de Jesus. E isto se dá propriamente na mesa. Quando eles sentavam à mesa, a mesa não era um móvel como nós conhecemos hoje, grande e alto, onde você se senta em uma cadeira. Normalmente, ou era um móvel baixo ou um pano no chão. Então a pessoa apoiava-se sobre o seu braço esquerdo e comia com a sua mão direita. Por isso a necessidade de lavar pés e mãos para sentar na mesa. Por isso era imprescindível lavar pés e mãos para sentar na mesa. Mas João não precisa do braço esquerdo para apoiar, para comer com a mão direita, porque o apoio dele é o seio de Jesus Cristo. O apoio dele é o peito de Jesus Cristo. Já parou para pensar no culto que esse camarada
tinha. Nós temos esse belo fundo musical aqui, que me ajuda bastante, eu estou grato por isso. Mas o fundo musical de Pedro, ou melhor de João, eram os batimentos cardíacos de Jesus Cristo de Nazaré. Que culto esse camarada tinha! Jesus está pegando dois dos maiores. E se isto para você ainda não está claro, pense comigo, irmão. Quando Jesus precisa empossar um pastor para continuar o trabalho, a chave ele dá a Pedro da igreja, como quem está dizendo: quem pastoreia agora é você, cuida das ovelhas, segue o ministério. E João, pastor, é aquele cara que tem tamanha intimidade, tamanho privilégio, que é o único que não vai ser mártir, é o único que não vai ter a necessidade de entregar a sua vida a Jesus. E Jesus está pegando esses dois camaradas e dizendo para eles: hoje vocês não vão pregar, hoje vocês não vão para o púlpito, hoje a cadeira de destaque da mesa não é de vocês. Hoje eu quero vocês entrando na cidade, eu quero vocês fazendo trabalho de escravo, eu quero vocês preparando a mesa, eu quero vocês cuidando dos amparados, eu quero vocês fazendo trabalho de diácono. O relebaia, o relebre anaragaia. Jesus está pegando dois dos grandãos e dizendo: hoje eu preciso de vocês na mesa. Eu fico imaginando se fosse com a nossa geração. Eu vou falar lá da assembleia, porque eu sou assembleano, tá? Eu vou falar de lá, eu vou falar da hierarquia de lá. Lá, meu bispo, às vezes a gente tem bons diáconos, e quando unge eles a presbítero, eles deixam de ser bons diáconos e não são bons presbíteros, porque sobe para a cabeça deles o cargo, a posição, o destaque. Aí ele pensa que não dá mais para fazer, não dá mais para varrer a igreja. Eu pastoreei uma igreja por 1 ano e 10 meses lá no norte da Bahia, no Agreste, lugar ruim, seco, lugar árido, povoado muito pobre, humilde. E quando eu assumi a igreja, faltava tudo, janela, porta. Eu disse: Jesus, que prova. Um dia eu cheguei cedo na igreja, a zeladoria não tinha chegado. Eu olhei para a vassoura, estava tudo cheio, peguei a vassoura e comecei a varrer com a maior alegria. Irmão, eu canto muito mal, mas naquele dia eu cantei uns 4 hinos da harpa, só para passar o tempo enquanto varria. O presbítero da igreja chegou, olhou para mim e disse: pastor, o que o senhor está fazendo aí? O senhor está maluco? Eu disse: por quê? Estou varrendo a igreja. Ele disse: isso não é trabalho do senhor, sente na sua cadeira. Eu imaginei que ele ia pegar a vassoura da minha mão e ia varrer. Aí ele se dirigiu para o púlpito, sentou no púlpito e disse: espere os diáconos chegarem, espere os cooperadores chegarem. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, o dia que a minha posição, que a minha cadeira eclesiástica roubar de mim o serviço na obra, eu largo ela. O dia que a cadeira falar mais do que o serviço, eu abandono ela, eu rasgo minha credencial. Jesus me chamou para servir, Jesus me chamou para servir, Jesus me chamou para servir. Eu estou sentindo presença de Deus aqui. Eu estou sentindo presença de Deus aqui. Deixa eu correr, porque o relógio daqui corre diferente do que os outros lugares. Deixa eu correr aqui. Quando eu olho para esse texto, Jesus está olhando para os dois dos grandãos e dizendo para eles: ide, eu preciso de vocês preparando a mesa. É o mesmo que dizer: eu preciso que hoje vocês não sejam pastores, vocês sejam diáconos. Eu preciso de vocês pastoreando, não, eu preciso de vocês cuidando da mesa. Pedro e João vão atender, e eu entendo que para obedecer à voz do Espírito Santo, a primeira qualidade que tem que existir em mim é a humildade. Eu preciso ser humilde o suficiente para entender que se existe uma vaga na igreja, que ela nunca será preenchida, que nunca terá o suficiente, é a vaga de servo. Profeta tem de monte, pregador tem de monte, cantor tem de monte, mas Deus está
está nesses últimos tempos procurando servos, a busca dos servos, a procura dos servos. Será que aqui na Nova Vida de Cipó, esta manhã, melhor dizendo, ele encontrará servos? Ele encontrará servos? Ele encontrará servos? Ele está olhando e dizendo: preciso, mas eu sou pastor, serve. Eu sou presbítero, serve. Eu sou diácono, serve. Já que Jesus sempre foi didático, e muito mais agora, na última semana, muito mais agora, prestes a sentar, na última vez que sentaria à mesa com eles, a proposta de Jesus para eles é: o tempo da Páscoa é chegado. O tempo de sentar à mesa é chegado. Eu preciso que vocês entrem na cidade e preparem a mesa. O primeiro pedido de Jesus para eles é humildade. Para obedecer à voz do Espírito eu tenho que ser humilde. Para obedecer à voz do Espírito eu tenho que deixar a egocentricidade de lado. Eu preciso entender que os céus precisam de mim aonde eu for útil. E se eu for útil com uma vassoura, glória a Deus por isso. Se eu for útil na portaria da igreja, glória a Deus por isso. E se eu for útil servindo um copinho de água para alguém, glória a Deus por isso. Ele está me chamando para ser útil. Ele está te chamando esta manhã para ser útil. Ele está te convidando esta manhã para ser útil. E se você imagina, irmão, que você é habilidoso demais para servir um copo de água, me desculpe, os céus está dizendo para você que Jesus pegou 2 dos maiores discípulos e disse: hoje eu preciso de vocês na mesa. E eles entenderam que servir a Jesus é o maior lugar que um homem pode estar, é a maior posição que um homem pode exercer, é servindo a mesa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Jesus está dizendo: ide, eu preciso de vocês preparando a mesa. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que Jesus dá ordens diretas para eles. Eu quero que vocês vão preparar a mesa. Eles têm um chamado. Qual é o chamado, pastor? Para ir preparar a mesa. Eles têm um chamado: ir preparar a mesa. Eles têm um chamado: ir preparar a mesa. Mas eles entendem uma verdade: para obedecer à voz do Espírito Santo, não adianta ter chamada, eu preciso também ter direcionamento. Não adianta ter vocação, eu preciso de direcionamento. Jesus deu uma vocação para eles, deu uma ordem para eles. É para entrar na cidade, é para preparar um lugar, é para ir lá preparar a mesa. Senhor, é para preparar a mesa? É. Eu tenho chamado? Tem. Para preparar? É. Mas, Senhor, chamado sem direcionamento não serve de nada. Aonde o Senhor quer, aonde me direciona, aponta o caminho para mim, me dá a direção, Senhor, me dá ordem. Eu quero os detalhes do lugar. Não adianta ter chamada, não adianta saber pregar, não adianta ter voz afinada, não adianta saber dos acordes certos. Eu quero direcionamento do teu Espírito. Eu quero direcionamento do Senhor. Me dá direção, Senhor. Vai apertar um pouquinho o cinto aqui, porque eu tenho uma mensagem de Deus para nós esta noite. Nós vivemos esta manhã, nós vivemos uma geração que é só ver o brilho, o alarde de ter uma chamada, de ter habilidade. A gente já pensa que não pode ou não deve mais satisfação a seu ninguém. A gente estamos vendo aí uma galerinha, me desculpe, uma pleiade de gente que acha que só porque prega um pouquinho, só porque canta um pouquinho, já não deve mais satisfação a pastor, a líder, já não tem que mais estar debaixo da cobertura espiritual de ninguém. Ei, irmão, é difícil demais. A gente vê até eles distorcendo alguns textos bíblicos, dizendo: meu negócio agora é com Deus. Eu sou como o vento que não tem direção, para onde o Espírito me sopra eu vou. Uma galerinha que não lê Bíblia, uma galerinha que não senta para aprender. Eu vim falar uma verdade de Deus para você aqui esta noite, ou melhor, esta manhã. Não adianta ter chamada, você precisa de direcionamento. Os discípulos estão entendendo: eu já sei que eu tenho chamada, então me direciona. Eu quero direcionamento para fazer a tua vontade. De novo eu tenho que falar da Assembleia, porque eu sou de lá.
Eu preciso falar porque sou de lá. Queria ser daqui, mas eu sou de lá. Moro muito longe. Queria ser daqui, mas eu sou de lá, então vou falar de lá. Eu vou falar de lá. Quando pastoreei lá na Bahia, uma irmãzinha, daquela dos 9 dons, sabe? Daquela que planta, pula, da planta bananeira, profetiza, tira oferta, sabe? Daquelas que prega, uma benção. Foi congregar comigo. Fiquei feliz porque a mulher era polivalente, sabe? Daquela cheia de qualidade. E ela disse: pastor, antes de me filiar aqui ao ministério, eu preciso de um gabinete com o senhor. Irmão, não tinha 4 janelas e uma porta. Você acha que eu tinha gabinete para sentar com ela? Não tinha gabinete, meu bicho, para sentar com ela. Chamei ela para perto do púlpito, pus uma cadeira, sentei, e eu disse: pode falar. Ela disse: eu vou fazer um teste para saber se o senhor é homem de Deus, e se o senhor for homem de Deus, eu vou então congregar aqui. O crivo mudou. Era para mim fazer um crivo com ela, era ela que estava fazendo o crivo comigo. Eu disse: tá bom, então vamos lá, deixa eu ver se eu passo no crivo da senhora. Sentei. Ela disse para mim: pastor, se Deus me mandar para o sul e o senhor me mandar para o norte, para onde eu tenho que ir, pastor? Eu disse: essa é fácil, manda outra. Ela disse: não me responda, é imprescindível. Se Deus me mandar para o norte e o senhor me mandar para o sul, para onde eu tenho que ir? Eu disse: muito fácil, eu tenho que ir para o sul. Ela disse: pastor, o senhor não me entendeu, eu vou reformular a pergunta. Pastor, nós estamos em Feira de Santana. Se Deus me mandar para São Paulo e o senhor me mandar para Salvador, para onde eu tenho que ir? Eu disse: é fácil, a senhora tem que ir para Salvador. Respondi: posso fazer a sua credencial? Ela disse: pastor, o senhor não lê Bíblia? Eu disse: talvez quem não esteja lendo Bíblia é a senhora. Eu vou explicar para a senhora o porquê a senhora deve ir para Salvador. Porque Deus não quebra princípio, Deus não quebra cadeia hierárquica, Deus não desrespeita a hierarquia de ninguém. E se Deus de fato quiser a senhora lá em São Paulo, primeiro vai falar comigo, primeiro vai dar o direcionamento comigo, porque toda vez que Deus ia falar a uma das igrejas da Ásia, não falou diretamente à igreja, disse ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja. Ele é baracandoré, é mimara subnaraia. Não adianta ter chamada, você precisa de direcionamento. Amácia, deixa eu correr, Maraia, eu preciso correr. Pastor, dá para ter chamada e não estar exercendo no lugar certo? Dá para receber uma chamada de Deus e não estar no lugar certo? Dá, irmão. Dá até para estar no lugar certo fazendo a coisa errada. Quer ver só? Você lembra do profeta Elias? Tinha uma chamada, tinha até um direcionamento, foi até para o lugar certo, estava no Monte Horebe, mas no lugar certo fazendo a coisa errada. Chegou no Horebe, encontrou uma caverna, entrou para lá. Caverna não é lugar de profeta, caverna é lugar de urso, caverna é lugar de serpente, caverna é lugar de animais peçonhentos. E um profeta está escondendo lá. A resposta de Deus para o profeta quando a voz soa é: Elias, o que é que você está fazendo aqui? É como se Deus estivesse dizendo: você está no lugar onde Deus fala, você está no lugar onde Deus se manifesta, e conseguiu achar uma caverna para se esconder. A resposta de Deus veio com direcionamento: sai dessa caverna, sai dessa caverna. E quando ele saiu, Deus disse para ele onde ele tinha que ir: vai ungir 2 reis, vai ungir um profeta em teu lugar. Não adianta ter chamada, você precisa de direcionamento, você precisa de direcionamento. Eu estou sentindo presença, eu estou sentindo presença, eu estou sentindo presença, eu estou sentindo presença. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Então primeiro tem que ser humilde, segundo precisa entender, não adianta ter chamada, eu preciso de direcionamento. Que essa manhã o Espírito Santo te dê direcionamento, que essa manhã você fique debaixo da nuvem, você fique debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus, porque no tempo certo Ele te direciona, no tempo certo Ele te envia, no tempo certo Ele te usa, no tempo certo Ele abre a porta, no tempo certo.
Aonde tu queres, Senhor. Aonde tu queres. Aonde tu queres. Elebe araia canaia. Aonde tu queres, Senhor, aonde tu queres. Eu sei que é preparar, mas aonde tu queres. Eu sei que é pregar, mas aonde tu queres. Eu sei que é para cantar, mas aonde tu queres. Eu sei que é para cuidar de almas, mas aonde tu queres. Eu sei que é para evangelizar, mas onde tu queres. Eu sei que é para ser útil na tua obra, mas onde tu queres. Eu sei que é para servir, mas aonde tu queres. Aonde tu queres, aonde tu queres, aonde tu queres. Jesus vai dar o direcionamento. Sou aniversariante, o senhor está muito bonito. Fiquei com muita inveja desse terno do senhor. E se não existe inveja santa, acabei de pecar. Mas o senhor me ajuda aqui, por favor. Rapaz, que sapato lindo. Quase o modelo da Garbo. Com todo respeito, tá? Jesus disse assim: um homem com um cântaro de água, segue eles. O senhor está carregando um cântaro de águas. Jesus disse: tem um homem com um cântaro de águas, segue ele. Meu bispo, terminantemente impossível de acontecer isso. Um homem com cântaro de água. Por quê, pastor? Era a função das mulheres descer ao poço para pegar água. Quem descia ao poço para pegar água eram as mulheres, não os homens. Pegava água para fazeres dos dias. No máximo que se encontrava um homem no cântaro ou no poço, era abrindo o poço para pôr água aos seus animais. Mas com cântaro, caminhando pela cidade, você não via homens. Era terminantemente impossível de ver. Mas Jesus está dizendo assim: olha, no meio do caminho você vai ver um homem com um cântaro de água. No meio do caminho vai ter um homem caminhando com o cântaro de água. No meio do caminho vai ter um homem com o cântaro de... Segue ele, segue ele. Segue ele, segue ele. Segue ele, segue esse cara, é muito bom. Peguei o camarada certo, ele é muito bom. Segue ele, segue ele. Segue ele, vai ter um homem com o cântaro de água. Segue ele. Aonde ele for, você vai. Aonde ele pisar, você vai. Ele vai te direcionar para casa. Ele vai te direcionar para casa do dono da casa. Ele vai te levar a um cenáculo mobiliado. Ele vai te levar para um lugar superior. Então segue o homem com cântaro de água. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Jesus está dizendo: ei, a tradição diz que não tem, mas eu digo que tem. Os homens dizem que não tem, mas eu digo que tem. Ei, a sociedade diz que não tem, mas eu estou dizendo que tem. Levante a mão, só quem acredita em palavra profética. Eu vou entregar uma palavra profética aqui esta manhã para a tua vida. O céu te trouxe um direcionamento, e não importa se a visão parece difícil demais de acontecer. Se ele diz que tem, é porque tem. Se ele diz que faz, é porque faz. Se ele diz que acontece, é porque vai acontecer. Levante a mão, só quem recebe. Só quem recebe. Só quem recebe. Tem um homem com cântaro de água. Se fosse nós, Senhor, homem com cântaro de água, homem com cântaro de água. O Senhor não se equivocou na visão. Homem com cântaro de água. Eu te dou uma lista de mulheres que foram achadas pegando água. Raquel no poço pegando água. Rebeca no poço pegando água. Jesus encontra uma mulher que está saindo da cidade sofrendo ostracismo. A samaritana indo para o poço pegar água. Qual é o homem que a gente encontra no poço pegando água? Cita um exemplo bíblico de um homem, meu pastor, pegando água no poço. A gente não encontra porque foge à tradição. Mas Jesus está olhando e dizendo assim: ei, tem um homem com cântaro de água. Eu imagino o conflito de Pedro e João olhando um para o outro e dizendo: ele disse que tem. Eu imagino João dizendo assim: se ele diz que tem, é porque tem. Se ele diz que tem, tudo que ele diz que faz é porque... Você lembra daquele dia que a gente estava pescando, jogando rede, desistiu? Aí ele disse assim: lança do lado direito. Ele disse que tinha peixe, a gente achou que não tinha.
tenha. Mas a gente lançou a rede e de repente a gente descobriu que quando ele diz que tem é porque tenha. Quando ele diz que tem é porque tenha. Quando ele diz que tem é porque tem. Lançamos a rede e achamos peixe. Lançamos a rede e obria. Emamaracando remácia. Se ele diz que faz é porque faz. Você lembra do dia na mulher com a mão ressecada que ele disse estende, ele estendeu? Você lembra do dia? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você lembra do dia que ele olhou para o cego e disse veja, eu creio, e ele viu? Você lembra do dia que ele olhou para a figueira e disse amanhã está seca, ela secou? Tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala acontece. Se ele diz que tem é porque tem. Se ele diz que faz é porque faz. Se ele diz que acontece é porque acontece. Eu vim como profeta de Deus esta manhã te dizer, se ele diz que tem é porque tem. Se ele diz que vai abrir é porque vai abrir. Se ele diz que vai acontecer, então vai acontecer. Eu não quero saber o quão impossível parece a visão que ele te deu, mas se ele te deu uma visão, obedece, 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 obedece. Sacode esse irmão, é só uma, tá, bispo? É só uma, sacode esse irmão aí e diz, se ele diz que tem é porque tem. Se ele diz que faz é porque faz. Se ele te deu um direcionamento, obedece, 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 obedece. Ela abre a naio, ela manjubrinácia. Segui o homem com o canteiro de água. Tem um homem com o cântaro de água? Jesus tem. Então eu vou seguir esse homem com o cântaro de água. Você sabe quem esse homem de cântaro de água representa? Sabe quem esse homem com cântaro de água representa? Ela é Biorócia. Você sabe quem esse homem com cântaro de água representa? Quem, pastor? Ele representa o próprio Jesus. É o único exemplo bíblico que eu me encontro com um homem com cântaro de água na Bíblia, é Jesus. Pastor, onde é que foi que Jesus apareceu com cântaro de água? Você quer saber onde foi que Jesus apareceu com cântaro de água? A Bíblia Sagrada diz que Jesus chegou num poço de Jacó. E quando Jesus chegou no poço de Jacó, Jesus tirou os preconceituosos de cena, mandou os discípulos ir comprar pão e comprar comida. E quando eles foram comprar comida, e quando eles entraram na cidade para comprar comida, perto do meio-dia, uma mulher chegou no poço, sentou no poço, ou melhor, foi para o poço para pegar água, e Jesus começou um diálogo com ela. O diálogo de Jesus com ela foi: me dá água, dá de beber para mim. A mulher, que não entendeu a que nível o culto estava, ela olhou para ele e disse: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Judeu com samaritano não se dava, e a briga se dava muito antes do nascimento deles, muito tempo atrás. Não dá tempo para falar sobre essa briga, mas a briga já perdurava há muitos anos. A mulher está nivelando o culto no natural. Ela disse: você é judeu, eu sou samaritana. Judeu não bebe no mesmo copo do samaritano. Jesus olha para ela e diz: ah, mulher, se você soubesse quem fala contigo. Ah, se você soubesse. Você está aqui, mas o culto que eu vim oferecer para você está aqui em cima. Ah, se você soubesse. Ah, se você subisse o nível do teu culto aqui para cima. Se você souber, eu tenho água viva para te dar. A mulher ironiza. A mulher olha para ele e diz assim: que não dá mais sede? Ele disse: é essa mesmo. Então me dá para não voltar aqui. Já que ela ironizou, Jesus disse: eu vou mostrar onde é que está a tua sede. Chama teu marido, cá, que eu te dou água. Ela disse: não tenho. Jesus disse: disseste bem, tivesse 5 e o que está contigo agora não é? Ela subiu um pouco o nível do culto. Ela disse: não é mais judeu, agora é profeta. Paz, Lilia, você está bem? Vejo que tu és profeta. E agora que eu vejo que tu és profeta, onde que é o lugar certo de adorar? Para quem está chamando ele de judeu, agora quer discutir Bíblia, agora quer ir para um debate teológico. Onde que é o lugar certo de adorar? É lá no templo ou é aqui no monte? No Monte Gerizim, lá no templo, onde é que se adora? Jesus olha para ele e diz: nem de Bíblia você sabe direito, porque a verdade vem dos judeus. Os judeus sabem o que adora, vocês não sabem o que adora. Mas a verdade é que está chegando um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: não é onde adora, é como adora.
A mensagem entrou fundo no coração dela. Ela disse assim: eu vejo que o Messias vai pregar isso que o Senhor prega. Isso que o Senhor prega. Ela chegou com sede, não sabia que estava com sede. Quando descobriu que estava com sede, bebeu a água que Jesus tinha para dar. Mas uma das perguntas categóricas dela é: aonde está teu cântaro? Aonde está tua corda? Você diz que tem água, mas aonde é que está teu cântaro? Parece que eu vejo Jesus dizendo: meu cântaro eu não posso apresentar ainda, mas a água eu te dou para beber, porque um dia meus discípulos vão estar seguindo o homem com cântaro de água. Eles só precisam me entender que eu sou o único que tem água viva. Eu sou o único que tem água viva. Eu sou o único que tem água viva. Ei, o céu te trouxe aqui essa manhã para te dizer: só Ele tem água viva. Só Ele tem água viva. Só Ele tem água viva. Só quem veio receber água viva. Só quem quer água viva. Ei, água viva é para adorador que adora em espírito e verdade. E se você assim crê, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Porque enquanto você adora, você recebe. Enquanto você adora, você recebe. É me baracante o remaia. Eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Jesus está dizendo: segue o homem com o cântaro de água. Ele vai te levar até a casa do pai de família e ele vai te mostrar um cenáculo mobiliado. A palavra cenáculo significa andar superior. E sabe o que Jesus está dizendo? Toda vez que você segue, me ajuda aqui, homem com o cântaro de água. Toda vez que você segue o homem com o cântaro de água, ele te leva para o andar de cima. Ele te leva para o andar de cima. Toda vez que você segue o homem com o cântaro de água, ele te leva para a casa do pai. Ele te leva para a casa do dono da família. Toda vez que você segue o homem com o cântaro de água, ele sobe o nível do teu culto. Ele só... Deixa eu ver quem está seguindo o homem com o cântaro de água. Deixa eu ver. Então sobe o nível. Sobe o nível do glória. Sobe o nível do aleluia. Sobe o nível da adoração. Sobe o nível essa manhã. Sobe. Vai, meu filho, sobe. Sobe o nível. Sobe o nível. Eu encerro. Posso orar? Fica de pé, eu não vou pregar mais. Fica de pé essa manhã, mas fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Só quem viu que Jesus é o homem com cântaro de água. E toda vez que eu sigo ele, a resposta é: você veio preparar a mesa. Diga comigo assim: eles foram preparar a mesa. Não, tá fraco, feio, desorganizado. Diga: eles foram preparar a mesa. Diga: mas o cenáculo estava mobiliado. Eles foram preparar, mas estava preparado. Diga comigo: eles foram preparar. Diga comigo: eles foram preparar, mas já estava preparado. O céu te trouxe essa manhã para te dizer: quando você obedece, ei, ele prepara a mesa para você. Ele prepara o cenário para você. Ele prepara o cenáculo para você. Tem uma mesa preparada. O máximo que eles tiveram que fazer foi repartir pão, foi repartir cordeiro. Ela é maracante ou remácia. O céu te trouxe aqui essa manhã para te dizer: se você seguir o homem com cântaro de água, se você seguir o homem, tem uma mesa posta para você. Tem uma mesa posta para você. O tema da nossa conferência é: dai ouvidos à voz do Espírito Santo. A igreja, deixa eu ver quem veio obedecer. Só quem veio. É manhã de sentar na mesa. É manhã de comunhão. É manhã de intimidade. Só quem veio adorar, abre a tua boca para adorar e recebe presença. Vai, negão.
vai, 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 vai. Abre a boca e recebe, abre a boca e recebe. Abre a boca. Abre a boquinha para adorar, abre. Abre a boquinha para adorar, abre. Porque enquanto você adora, ele sobe o nível. Vai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, cante, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? Oh, ei. E se eu passar pelo fogo, não temerei, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Só quem pisou no santo dos santos, canta agora. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar? Não, não, não. Na tua eu entrarei, não sei mais viver. E se eu passar? E Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Só quem pisou, levanta a mão, adora ele, diga. Quem pisou do santo no santo, em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, andar a glória. Quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe, não, 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 não. E onde clamar a glória. Você pode levantar a tua mão comigo, por favor. Há um ditado que diz que quanto mais glória a gente sobe, mais glória desce. Eu creio nisso.
Ele mandará vassoura. Ele mandará vassoura. Ele mandará vassoura. Diz que Ele está inclinado para ouvir o meu e o seu clamor. Eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer por você. Você quer ser impactado pela glória? Manda a glória para o alto. Quer ser impactado por ela? Clama a ela. Canta comigo, canta comigo. Glória, glória, diga. Glória. Levanta a sua mão e canta. Glória. Diga mais uma vez. Glória. Glória. Diga mais uma vez. Glória. Glória, 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 glória. Segura! Quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento. Levanta a mão e canta. Miba, reacende, diga. Me batiza. Reacende. Cante, ouço o barulho. Ouço o barulho diferente. Ei! É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente.
Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. Aviva. Canta você, acende. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende. Acende outra vez. Sua chama. Tua chama em nós. Aviva. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende, acende, acende. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva. A nossa geração. Tem lenha pra queimar. Pode. Pode incendiar. Vem. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem. Vem nos batizar. A nossa Geração tem lenha pra pode incendiar. Vem nos batizar. Diga. A nossa. Nossa geração tem pode incendiar. Vem nos batizar. Levanta a mão e canta, me batiza. Me Batiza com fogo. Reacende a chama em mim. batiza.